existem pessoas que ainda precisam de tapinhas nas costas. E o que Deus está mostrando nessa passagem é o seguinte: olha o que ele diz. Eu tenho na minha mão as 7 estrelas. Quero te dizer nesta noite que o seu ministério está nas mãos do Senhor. O seu tocar está nas mãos do Senhor. O seu cantar está nas mãos do Senhor. Nós estamos debaixo do cuidado especial de Deus, irmãos. Natural que ao aceitarmos Jesus, nós nos destacamos do mundo. Nós somos diferentes do mundo. Mas entenda que esse destaque que Deus dá para a tua vida é para que o nome dele seja glorificado. Use os dons e talentos que o Senhor tem te dado, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Nós estamos debaixo da proteção. Aqui em São Paulo não dá para ver mais Eliezer, mas se você for para o interior, você vê estrelas se movimentando de um lado para o outro. Aqui não dá mais, porque são muitos, não é assim, irmãos? Você vê estrelas se movimentando. Eu quero te dizer, irmãos, que o movimentar das estrelas é Deus quem faz. Termos ido para Monte Sião foi Deus que nos levou. Ter vindo para cá é Deus que nos levou. Estarmos na nossa igreja é Deus que nos move. Você estar aqui, estrela, entenda, foi o Senhor que te trouxe aqui nesta noite, para que você entenda que Ele te considera como estrela, mas você não pode se considerar como estrela, porque o teu chamado é para que a glória do Senhor seja manifesta e a fumaça te esconda. A fumaça te esconda. Irmãos, sabe quem enche de luz a estrela? O próprio Deus. Sabe quem é que enche a tua vida de luz? O próprio Deus. Não sou eu, não é você, mas é a graça de Deus que tem inundado as nossas vidas e tem nos feito diferente do mundo, irmãos. Aleluia! Diferente do mundo. Sabe o que o Senhor fala também na apresentação? Além de eu ter as estrelas na minha mão, eu ando no meio dos 7 candelabros. O que é que Deus está dizendo? Jesus está dizendo: olha, embora eu estou aqui no céu, mas eu passei no meio da minha igreja. Glória a Deus. Ele anda no meio dos 7 candelabros. Ele passeia em nosso meio, irmãos. Ele vai até você, ele vem até mim. E nesta noite, entenda: o Senhor está passando em nosso meio e sondando os nossos corações, entendendo quais são as nossas intenções. Por que é que nós viemos aqui? Para que é que nós nos preparamos? O Senhor anda no meio da igreja. Isso demonstra relação de Deus com o seu povo. Deus, irmãos, embora no céu, Ele continua andando no meio da igreja. Éfeso tinha algumas características positivas. Ela era envolvida com a obra de Deus. Não é isso que nós temos? Jesus falando: eu vi o seu cansaço, eu vi as tuas obras. Não foi isso que nós temos. Éfeso era envolvida com a obra de Deus. Éfeso, irmãos, era comprometida com o serviço. Alguém dizia para os irmãos de Éfeso: o que é que você vai fazer segunda-feira? Ele falou: poxa, segunda-feira eu tenho ensaio. E terça-feira? A terça-feira eu tenho oração. Quarta-feira dá para você ir? Poxa, cara, de quarta-feira eu vou visitar um irmão. Quinta-feira? A quinta tem um culto de doutrina. E sexta-feira? A sexta-feira tem ensaio das irmãs, mas eu vou lá. Sábado, sábado é o culto dos jovens. Domingo dá para você ir? Domingo é o culto da família. O pessoal de Éfeso tinha a sua agenda cristã comprometida. E hoje, irmãos, quão grande é a dificuldade de o Senhor achar nas nossas agendas um lugar para Ele falar conosco. Hoje, irmãos, a nossa agenda, aí eu me incluo, porque eu preciso voltar também ao primeiro amor. Não pensa que eu estou aqui falando isso de bom grado e porque eu estou imune a isso, de jeito nenhum. Hoje, irmãos, nós precisamos dar uma brecha, porque a nossa agenda está completamente lotada. Completamente lotada. Nós temos às vezes o sábado, e eu digo às vezes porque quando tem alguma festinha, aí eu prefiro a festa, e o domingo à noite, porque de manhã eu tenho que ver alto esporte. Porque de manhã tem que ver esporte espetacular. E se tiver corrida de manhã, não conte comigo. É assim que nós fazemos. Isso é verdade.
A igreja de Éfeso tinha compromisso com o serviço. Ela era fiel na doutrina, sim ou não? Nós lemos. Vocês são fiéis na doutrina. Aí quando nós falamos de doutrina, o pessoal que tem 5 anos mais que eu, eles ficam bravos, porque eles falam de usos e costumes, mas não é disso que nós estamos falando. Nós somos fiéis. Em meio a tantas heresias como foi lido, eles se mantinham fiéis. Eu não mudo, eu não preciso mudar, eu não preciso de uma nova doutrina. Eu entendo que o Senhor está falando comigo. Ela permaneceu firme na palavra e tinha esse discernimento espiritual. Ela diz assim: olha, eu vi que levantou no meio de vocês alguns falsos profetas e vocês acusaram eles. Discernimento espiritual. Era uma igreja, irmãos, abençoada, queridos. Era uma igreja que Deus olhava para Éfeso e falava assim: ah, se o pessoal da ICPB lá em 2011 tivesse essa característica desse meu povo, ah, se o pessoal da Assembleia de Deus lá em 2011 tivesse a característica de Éfeso, ela não se deixava contaminar, ela ficava atrás da doutrina, vinha a perseguição, ela mantinha-se fiel, ela estava linkada com o serviço, ela estava, irmãos, de uma maneira que o Senhor agradava-se. Mas infelizmente, lá na igreja de Santo André, nós estamos procurando experiências ao invés da verdade. Alguns irmãos têm alguma experiência com Deus, ou não sei se com Deus, fala com alguém e nós precisamos ter essa experiência. Ah, se não tiver dente de ouro na minha boca, eu não sei o que vai acontecer. Ah, se Deus não falar comigo lá na vigília dos 400 profetas ou do bispo, já viu na comunidade chamada vigília dos Canábria? Ah, se eu não for na vigília lá, ah, eu preciso de uma experiência nova com Deus. Sabe o que é que nós, igreja de 2011, precisamos? Não é experiências extraordinárias com Deus, é conhecer a palavra, porque ela nos liberta, irmãos. É ela que nos liberta. É conhecer mais a palavra do Senhor. É ela que nos fortalece. Experiências são boas, mas não nos levam ao céu. Quem nos leva ao céu é ser fiel à palavra de Deus. Nós precisamos sentir hoje. A gente não quer pensar mais se aquilo que eu estou sentindo realmente é de Deus. Eu preciso sentir. O irmão sentiu, irmão, o que você está sentindo? Nada. Eu queria também não sentir nada. A gente quer sentir ao invés de pensar. Irmãos, nós queremos novidades, visões, revelações, ao invés da santa doutrina. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Glória a Deus. Levanta aqui em nosso meio uma irmã, vamos terminar o culto. E queira Deus que uma profeta se levanta aqui e começar a orar. Irmãos, vai fazer uma fila. Até eu vim na fila para receber a profecia. É dessa maneira. A gente gosta disso, irmão, não é, irmão? A gente gosta disso. Se tiver uma profeta aqui, se alguém furar a fila, vai arrumar confusão comigo. É isso que a gente gosta. É isso que a gente gosta, irmãos. A gente prefere profeta, revelação, do que a doutrina. Irmãos, eu estou precisando ouvir um testemunho daqueles que balançam a minha vida. Olha, irmãos, alguém tem um testemunho extraordinário para contar? Eu preciso, irmãos. Embora eu não tenha visto, mas se alguém me contar um testemunho, isso já é suficiente para mim. Quando a Bíblia diz o seguinte, que a fé vem do ouvir os testemunhos, é assim que a Bíblia fala, não é? Não. A fé vem do ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus, irmãos. Então, irmãos, Deus não precisa fazer grandes milagres para nós crermos mais no Senhor. Se nós estudarmos a palavra de Deus, é suficiente para que nós acreditemos mais no Senhor. Glória a Deus. E Éfeso fazia tudo isso, irmãos. Olha, o evangelho que eu gosto hoje é o evangelho do meu gosto, não o evangelho da cruz. Eu não quero mais Deus, eu quero as bênçãos de Deus. Eu não quero mais... eu quero obter a coroa sem passar pela cruz. Eu quero ir para o céu
sem antes gostar da mensagem da cruz. E a mensagem da cruz, irmãos, ela é espantosa, irmãos. Não dá para ser coroado sem antes passar pela cruz. Não dá para ver os milagres de Deus, irmãos, sem antes entender o que a cruz nos mostra. A igreja, irmãos, está perdendo o compromisso com a verdade. É um problema sério, irmãos. Por que é que o tema que nos foi proposto nessa noite é que nós devemos voltar ao primeiro amor? Escolhesse outro tema e chamasse outro pregador, irmãos. Entendeu? Escolhesse outro tema. Quer chave de carro? Vamos lá, pega o tema lá que eu te colocarei com a cabeça no local. Aí você chama outro que ele vai te dar chave de carro hoje. Em carnê de 60 parcelas para você pagar. Misericórdia. Não é assim? É verdade. Por que é que o tema é que eu e você precisamos voltar ao primeiro amor? Porque o brilho dos nossos olhos já não é mais o mesmo. Irmãos, não se surpreenda com o que eu vou te falar agora. Mas a igreja, irmãos, está formando uma geração de crentes analfabetos da Bíblia. Vou repetir. A igreja está formando uma geração de crentes analfabetos da Bíblia. Ser chamado de analfabeto é uma ofensa. Nós conhecemos tudo de celular. Nós conhecemos tudo de computador. Nós conhecemos tudo de instalação de som do carro. Nós conhecemos tudo de músicas lá de fora. Nós conhecemos tudo dos cantores lá de fora. Nós conhecemos tudo das novelas, inclusive do Canal 7. Nós conhecemos tudo. Vou me bater agora da escalação dos santos de amanhã. Mas nós não conhecemos Bíblia. É verdade, Deus. Você pode conhecer tudo isso que eu te falei. Você pode ser expert em informática, pode conhecer a escalação dos santos. Aleluia. Você pode entender de celular. Você pode saber o que se passa lá fora, mas conheça a Bíblia, crente. Glória a Deus. É verdade. Conheça a Bíblia. Louvado seja Deus. E o analfabeto de Bíblia não vai herdar os céus. É verdade. É isso. Glória a Deus. Que o lobo vai te engolir. As falsas doutrinas vai te engolir. Glória a Deus. Entenda isso. Queira conhecer a palavra do Senhor, irmãos. Irmãos, eu estou na igreja desde os 15 anos, eu tenho 45. Fala, não parece. Fala, não parece. Por favor. Obrigado. Um dos fundamentos, irmãos. Um dos fundamentos para nós estarmos aqui, dos pastores estarem aqui, para outros que estão vindo atrás de nós, estar na igreja, é conhecer um pouco da palavra do Senhor, irmãos. Nós não podemos, eu não posso, irmãos, se quer cantar um hino, se eu não sei se aquele hino fere a palavra do Senhor, irmãos. Como é que eu vou julgar uma letra de um hino, se eu não conheço a palavra do Senhor, irmãos? Como é que eu vou vir pregar aqui na igreja? O pastor não me dá oportunidade para pregar. Como é que eu vou pregar se eu não gosto de ler a Bíblia? Ah, é só o irmão X que ministra no louvor. Preciso te falar? Você vai vir ministrar o horóscopo, é isso? Tititi contigo? É essa a tua vida, irmãos. É isso que você vive no dia a dia. Aí você quer ministrar a palavra do Senhor? A igreja tem formado, e é uma grande pena, pessoas analfabetas na Bíblia. A igreja tem perdido, irmãos, a capacidade de sofrer pelo Evangelho. Nós perdemos a capacidade de sofrer pelo Evangelho. Isso, irmãos, é um problema muito sério. Se entrasse alguém aqui agora, você tivesse que escolher entre sua vida e confessar que você é cristão, o que nós faríamos, irmãos?
Quando lá fora alguém já pisa no nosso pé, nós queremos tirar satisfação. Nós perdemos a capacidade de sofrer o Evangelho. A palavra de hoje é completamente diferente do que nós pregamos semana passada. Semana passada falávamos de dólar, né? Hoje é de uma introspectiva muito grande. Você tem que sair daqui nesta noite, lembrando desse hino, Deus, no jardim que vocês cantaram. Glória a Deus. Glória a Deus. Querer novamente ser o bom perfume de Jesus. Aleluia, seja Deus. Querer novamente ter os seus olhos brilhando por causa da causa do Mestre. Nós precisamos sair daqui, irmãos, voltando à essência do cristianismo. Glória a Deus. Deus não permitiu, irmãos, que nenhum não estivesse no nosso meio, porque a conversa é conosco hoje. É verdade. É conosco hoje, irmãos. Algumas essências nós temos perdido. A igreja hoje prefere ser reconhecida no mundo, irmãos, mas não prefere ser reconhecida no céu. A igreja prefere ser reconhecida no mundo, mas não quer ser reconhecida mais nos céus. Pelas coisas que nós fazemos, pela grandeza dos nossos templos, pelos shows que nós fazemos, pelo valor que nós cobramos nas nossas pregações. Não vale mais ser pastor, eu quero ser pastor e senador da República. Não vale ser pastor, eu quero ser pastor e deputado federal. Irmãos, vou falar uma coisa, meus irmãos. Se um membro da igreja falar para mim que ele quer ir para a política, eu vou orar a Deus, vou tentar falar com ele, mas ele vai. Mas se um pastor, irmãos, quiser trocar no ministério dele por uma bancada no Congresso Nacional, irmãos, não dá, queridos. Não dá. Não dá. Não dá. Mas nós estamos falando de grandes grupos lá de fora. Será que nós não estamos na mesma situação, irmãos? Nós queremos ser reconhecidos por todo mundo, mas o céu tem nos reconhecido como estrela ainda, irmãos. Vem cá, vamos combinar um negócio. Quando o Senhor lá nos altos céus, Ele olha para cá, e Ele olha para essa estrela brilhando. Ele ainda te vê brilhando. Ou nós conseguimos poluir tanto essa atmosfera que o Senhor olha para lá, de lá aqui, e da mesma maneira que nós olhamos aqui para lá, nós não vemos mais estrelas. O Senhor te chamou para brilhar para a glória dEle, entenda isso. Não permita que o brilho do Espírito Santo saia da tua vida, não permita, pague o preço, seja ele qual for, mas seja fiel ao Senhor. Seja fiel. Eu costumo dizer lá para os meus amigos e pessoas que trabalham comigo, o segredo, irmãos, de nós sermos vitoriosos é ser íntegro, irmão. Seja íntegro. Glória a Deus. Onde você estiver, seja um cristão que o Senhor te chamou. Não se deixe seduzir, irmãos. Não se deixe, irmãos, se influenciar, irmãos. Seja íntegro para que o Senhor continue vendo a sua luz brilhando. Olha, o ponto negativo de Éfeso era uma igreja ocupada, era uma igreja separada, era uma igreja disposta a sacrificar, mas ela tinha um problema. Qual que era o problema dela? Ela sofria de um problema amoroso. Eu sou dedicado ao Senhor, mas eu sofro de um problema amoroso. Eu sou o presbítero da igreja, mas às vezes eu me vejo sofrendo de um problema amoroso. E quando eu falo desse meu problema, não é com a minha esposa, não é. Não é que eu deixo de amar meu filho, não é, irmãos. É que às vezes eu me pego esquecendo do meu amor. Eu tenho um problema amoroso, o Senhor, nesta noite, irmãos. Uma tranquilidade muito grande, uma mansidão muito grande que é peculiar ao nosso Senhor. Ele te chama de novo, irmãos, para um relacionamento. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Viu? Hoje eu não preciso pular, hoje eu não preciso sapatear. Mas o Senhor te chama nesta noite para um relacionamento. Sabe o que Deus estava falando para Éfeso, Eliezer? Duca, que o que nós fazemos é importante,
Deus.